Salve, salve, galera apaixonada por anatomia humana. Salve, salve a galera dos cursos da área de saúde. Nós estamos aí prontos para batermos um papo sobre o sistema digestório. Vale salientar, meus caros, que esse vídeo será fragmentado. Esse jogo de slides será bem fragmentado para não ficar chato, né? Hoje em dia é o que se fala quando se coloca um vídeo no YouTube, enfim, mas também é questão de prender a atenção do estudante, então eu vou fragmentar bem, já que é um sistema do corpo humano muito grande, o sistema digestório, mas já sem muitas delongas, vamos conversar sobre o sistema digestório. Meus caros, sistema digestório e homeostasia é bem comum, já é de praxe, que quando eu falo dos sistemas do corpo humano, eu os confrontem com a forma que eles podem contribuir para a estabilidade das demandas fisiológicas, essas demandas fisiológicas equilibradas que nós chamamos de homeostasia. Todos nós, profissionais da área de saúde, lutamos pelo nosso paciente com uma homeostasia. E antes, nós cuidamos de nós mesmos em busca dessa homeostasia. É esse equilíbrio das demandas fisiológicas. Pois bem, o sistema digestório é um cara impressionantemente fundamental para este contexto e ele contribui para essa estabilidade funcional, quebrando os alimentos de forma que esses alimentos possam ser aproveitados pelas células do nosso corpo. Em dado momento que você aí coloca um bife no seu prato, e mesmo se você cortá-lo em picadinhos, isso não é ainda aproveitado por uma célula. É preciso quebrar esse bife justamente ao nível, e aí nos reportamos à introdução ao estudo da anatomia, que eu falo dos níveis estruturais do corpo humano. Então nós precisamos pegar um bife e decompô-lo e quebrá-lo química e mecanicamente ao nível de átomos e moléculas. Assim, as nossas células poderão aproveitar e usar do que chamamos de metabolismo, também vimos isso juntos, e o metabolismo com suas duas fases, criará substâncias complexas a partir das simples e criará substâncias simples a partir da quebra das complexas. É o que nós fazemos com bife. Nós vamos quebrar o bife, por exemplo, em aminoácidos, que serão aproveitados pelas nossas células, ok? Então, essa é a grande contribuição à homeostasia do corpo humano pelo sistema digestório. Quebrar os alimentos, decompô-los, fragmentá-los a tal ponto que, aí sim, as minhas células possam usar para o seu funcionamento normal e assim garantir a homeostasia. Bom, os alimentos que diariamente nós ingerimos, pensem bem nisso, contêm uma variedade de nutrientes que são usados para quê? Para que eu forme novos tecidos corporais, para que eu repare aqueles tecidos que foram danificados ou envelhecidos. Pensa bem nisso, porque se você está ingerindo para esse fim, para essa finalidade, mas você faz uso de biscoito, aqueles chips, refrigerantes, coxinhas, pizzas. Essa é a sua base alimentar? Será que destes alimentos que eu acabei de citar, você está pegando para si elementos que vão ser essenciais, que serão essenciais para as suas células? Então já fica uma reflexão de como o componente alimentação é importante para a nossa vida. Bom, o alimento, é claro, para todo mundo que está aqui, que todos que estão aqui ouvindo, alimento é essencial para o corpo humano, já que é a única fonte de energia química.
Porém, a maioria dos alimentos que nós consumimos são compostos por moléculas que são grandes demais para que as minhas células utilizem. É o que nós estamos falando desde o princípio. Então, nós estamos aí justificando o sistema digestório. Eu preciso de fonte de energia química. Lembram do ATP? Adenosina trifosfato? Então, é essencial que a minha alimentação seja a priori não para me satisfazer, não para satisfazer os vícios, os sabores. E nós sabemos que nós somos escravos desses sabores. Mas a alimentação ela tem que ter como prioridade o abastecimento daquelas que nos estruturam, que são as células. Claro que falar é muito fácil, mas nós precisamos ter essa premissa a fim de que tenhamos saúde. Então, os alimentos precisam ser clivados, precisam ser quebrados, fragmentados em tamanho tal, né, em moléculas que sejam pequenas o suficiente para que as minhas células possam aproveitar. Até porque as nossas células são, cada uma delas, um mundo. E citando a tipicidade de estruturas que estão dentro da célula, você tem a mitocôndria, você tem os lisossomos, você tem os ribossomos, você tem a própria membrana plasmática, que já é um mundo. Você tem um universo dentro da célula. E se você perde uma célula, perde outra, perde outra, perde outra, você começou a ficar doente. Então, quem vai quebrar o pão, a carne, o arroz, o feijão, os vegetais em geral, quem vai quebrar, quem vai fragmentar a ponto de termos moléculas para as células aproveitarem é o sistema digestório. Perfeito? O nome disso é digestão. Química e mecanicamente nós fazemos a digestão. De uma forma geral, meus caros, eu tenho dois grupos que constituem esse sistema digestório poderosíssimo. Para nós termos uma ideia, eu só não tenho órgãos do sistema digestório nos membros superiores e nos membros inferiores. Eu tenho órgão do sistema digestório na cabeça, nas cavidades torácica, abdominal e pélvica. Eu só não tenho nos membros do sistema digestório. Então, assim eu terei dois grupos. Um tubo que vai desde a boca até o ânus, que é o trato gastrointestinal. Trata-se de um tubo grande. O alimento vai viajar desde a tua boca, vai passar por vários processos para que então, por meio do ânus, nós tenhamos a eliminação daquilo que não tem serventia. Correto? Trato gastrointestinal. Boca, esôfago, estômago. Perdão que eu pulei um. Boca, faringe, esôfago, estômago. Intestino delgado, com duodeno, jejuno e íleo. Intestino grosso, com as suas partes, né? O seco, os colos ascendente, transverso, descendente, sigmoide e o reto. E temos também os órgãos que assessoram a digestão. Desde a cavidade oral, nós temos ali as glândulas salivares, nós temos os dentes, nós temos a língua e nós temos o pâncreas e o fígado. Esses elementos precisam ser enfatizados, porque não são só auxiliares. É claro que são fundamentais para que a nossa digestão seja perfeita. O trato gastrointestinal, como falamos então, cortou um pouquinho aqui do lado, mas não tem problema. O trato gastrointestinal é um tubo contínuo, como eu falava, que se prolonga da boca ao ânus
ao longo das cavidades torácica, abdominal e pélvica. Esse tubo é grande. Os órgãos do trato gastrointestinal incluem a boca, a maior parte da faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. É um grande tubo. E aí eu faço uma outra questão aqui para que nós reflitamos. Por que que quando nós defecamos, ocasionalmente pode aparecer nas nossas fezes, e aí você se pergunta, nossa, Luciano, você olha as fezes? Olho, porque as fezes podem me dar algum sinal. Que Deus me abençoe para que sempre os sinais sejam interessantes. Mas quando você verifica na sua fezes, e aí você encontra, por exemplo, é uma porcaria, mas pensem que vocês são profissionais da área de saúde, e você encontra um milho inteiro. Opa, há um problema aí. Como é que o milho viajou desde a tua boca até o seu ânus e apareceu nas suas fezes inteiro? Ele não foi quebrado. Peraí. Ele passou por toda essa situação e não foi clivado, não foi fragmentado, não sofreu as ações do nosso sistema digestório poderoso? Então, pensem, eu preciso mastigar adequadamente. Pronto, isso aí é um ponto de partida que eu não posso esquecer. Até porque os vegetais, meus caros, possuem em sua estrutura celulose. E nós não temos nada a nível de sucos, né, de secreções, que possam quebrar a celulose. Então eu tenho que quebrar os alimentos vegetais na minha boca, na minha cavidade oral, para que eu possa então ter o proveito desses vegetais. Senão vai aparecer nas suas fezes. Isso é sinal de que ele passou e não foi submetido às ações digestórias. Ainda nesse inteirinho de uma visão geral do sistema digestório, curiosidades do tipo, olha o comprimento do trato gastrointestinal, aproximadamente 5 a 7 metros em uma pessoa viva, já que você tem ali um tônus muscular interessante na musculatura lisa dos teus intestinos, né? E no cadáver, isso é claro, é retraído, porque você não tem mais aquela exuberância no funcionamento muscular das paredes dos seus intestinos, então parece uma coisa bem menor. No cadáver é mais longo, mas isso não é perceptível a olho nu. Não é porque está bem retraído. Você perde o tônus muscular, contudo, os efeitos do formol, da água, isso faz com que essas alças se retraiam. Os órgãos digestórios acessórios, que nós também aqui já citamos, incluem os dentes, essenciais para um processo de digestão. Existem alimentos que você precisa fazer movimentos mastigatórios de até 53 vezes. Muita gente engole a comida, nós sabemos, literalmente engole, porque come com pressa, e muitas vezes prefere o alimento de consistência mais mole para não ter trabalho com mastigação, porque eventualmente também não cuida da saúde dos dentes. Isso é um péssimo negócio. Se consultarmos um profissional da nutrição, certamente ele falará, olha, as dietas elas vão ter problemas se você partir do princípio de você não mastigar direito, se você não mastigar adequadamente. Então é o primeiro momento, dentes. A língua está nesse contexto, umidificando o alimento que você está mastigando, ajudando a misturar o alimento com a saliva, que é importante nesse processo também. As glândulas salivares, que pela própria denominação, liberam saliva na cavidade oral. A saliva, nós sabemos, que contém, por exemplo, a amilase salivar ou pitialina, que já participa na boca do catabolismo, né, da quebra de um carboidrato mais complexo que a gente chama de amido.
já na boca, a ação da tua glândula salivar. Então, se você não mastiga direito, passou. E vai para o estômago e tudo vai dificultar a tua digestão se você não mastigar perfeitamente. Definitivamente, se você não deglutir, não engolir o alimento na forma pastosa, você está atrapalhando sua digestão. Fígado, um órgão interessantíssimo, de uma importância fabulosa, e a vasculatura, né, venosa ali do estômago, do pâncreas, do baço, dos intestinos delgado e grosso, eles migram, em última análise, para a veia porta do fígado. Estão, e essa veia porta está levando para dentro do fígado quase todos os nutrientes, com exceção dos lipídios, que vão via linfático, para, em última análise, cair na corrente sanguínea. Então, o fígado, veja só, hein? Quase todos os nutrientes vão via sanguínea para o fígado. Para quê? Porque eles precisam ser viabilizados. Mas antes, é claro, passaram no estômago, por exemplo, e passaram, sobretudo, na sua boca. E você usou bem os dentes e transformou aquilo que você apreendeu para mastigar, você mastigou a tal ponto que o que você deglutiu, o que você engoliu, está na condição pastosa. A vesícula biliar, que é uma espécie de anexo do fígado, e o pâncreas, que é uma glândula mista, tanto é exócrina, porque libera no duodeno o suco pancreático, libera também o glucagon e a insulina, aí já a sua versão endócrina, já que libera essas secreções na corrente sanguínea. Então vocês vejam aí um arsenal, um exército importantíssimo para o corpo humano, que é o sistema digestório. De uma forma bem sintética, se eu não me alimento bem, eu não estou nutrindo bem meu cérebro, para começar. E aí, nós somos estudantes todos aqui e precisamos de um nível intelectual, de memória, de cognição, de uma série de elementos complexos que o cérebro nos propicia para sermos bons estudantes. Precisamos dormir bem. E uma frase que é batida, né, mas que é a pura verdade: você é aquilo que você come. Mas enfim, os dentes ajudam na fragmentação física dos alimentos, e já chamei a atenção de vocês aqui quanto a isso, e a língua auxiliando tanto na mastigação quanto na deglutição. Outros órgãos digestórios acessórios, porém, nunca entram em contato direto com os alimentos. Esses outros órgãos, eles produzem ou armazenam secreções que fluem, que são liberados para o trato gastrointestinal por meio de ductos. É o caso do pâncreas, como eu falei. É o caso do fígado com a vesícula biliar. O fígado produz a bile, essa bile é direcionada para a vesícula biliar, lá ela fica armazenada, e por ficar armazenada na vesícula biliar, ela fica consistente. E quando da situação em que o alimento chega na segunda parte do duodeno, a bile então é liberada, o suco pancreático do pâncreas é liberado, e ambas essas secreções serão liberadas na segunda parte do duodeno, que nós chamamos de parte descendente. Para quê, Luciano? Para metabolizar grandes moléculas, como as proteínas e os lipídios principalmente. Correto? Então, as secreções ajudam, é claro, em que sentido? Decomposição química dos alimentos. A grande função do sistema digestório, repito, é fazer com que as células possam receber os nutrientes na forma adequada, que é a forma como as células podem aproveitar esses nutrientes. Então, de uma maneira geral, aqui, ó,
o grande sistema, o grande trato gastrointestinal, tu também pode chamar isso de canal alimentar. Então você tem aqui a cavidade oral, a faringe, o esôfago é grande, o estômago, o duodeno, o jejunum e o íleo, que chega aqui no seco. Primeira porção do intestino grosso, com apêndice vermiforme, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus. Aqui nós temos as glândulas salivares na cavidade oral, a vesícula biliar e o fígado e o pâncreas. Então, é um sistema admirável, grande e de uma importância assim que eu gosto de provocar o estudante nesse sentido. Cara, o que, que você come? Porque tuas células precisam te manter, inclusive as células do teu cérebro. Eu penso logo no cérebro porque é o que nos possibilita ter essa oportunidade mágica de estudar. O trato gastrointestinal contém o alimento do momento em que é ingerido, perdão, até que seja quebrado e aproveitado, absorvido. E aqueles elementos que não têm validade, o corpo vai eliminar. O sistema digestório tem essa capacidade. Quebra, aproveita o que tem que ser aproveitado no que chamamos de absorção e elimina aquilo que não tem valia. As contrações musculares dos músculos lisos da parede do trato gastrointestinal quebram mecanicamente o alimento. Isso é muito evidente no estômago, que é apelidado de liquidificador do sistema digestório. Então, o alimento ali é decomposto mecânica e quimicamente. E essas movimentações das paredes do trato gastrointestinal, o que chamamos de movimentos peristálticos ou peristaltismo, misturam, né, de forma exuberante, vigorosa, esse alimento com as secreções, com os sucos em geral, e faz esse alimento, nas suas diversas fases, progredirem ao longo desse tubo, no nosso trato gastrointestinal, do esôfago até o ânus. Luciano, por que do esôfago até o ânus? A partir do momento que você deglutiu, que você engoliu, você perdeu, me desculpem, a voluntariedade. Você perdeu o controle consciente. Você engoliu, pronto. Agora está por conta dos movimentos peristálticos, do esôfago para o estômago, do estômago para o duodeno, para o jejunum, para o íleo e para o intestino grosso, até que isso possa ser eliminado, outros componentes podem ser absorvidos e, antes disso, que o alimento possa ser quebrado. As contrações musculares também ajudam a dissolver os alimentos, é tudo que eu comentei com vocês até agora, misturar com as secreções que são produzidas ao longo do trato. As enzimas secretadas pelos órgãos acessórios, e já destacamos aqui o suco pancreático, a bile, os sucos ácidos no estômago, elas decompõem o alimento quimicamente. E os movimentos peristálticos quebram o alimento mecanicamente. Ok? Bom, vou fazer a primeira parada aqui. Eu fiz um levantamento geral aí, falei alguns aspectos de forma geral do sistema digestório. Estamos fazendo aí 24 minutos e meio. Vou parar para nós podermos fragmentar conforme eu falei no começo. Até mais, meus amigos.